Olá, hoje começamos com matrizes. O melhor sinônimo de matrizes é tabela. Então, trabalhar com matrizes na matemática significa trabalhar com tabelas. Para fazer uma introdução, antes da gente entrar na matemática pura, eu vou usar uma aplicação. Imagina uma loja hipotética e nós vamos trabalhar com vendas, tá? Ora, para vender você tem que ter produtos e tem que ter vendedor ou vendedores. E aqui na nossa loja hipotética eu tenho 3 produtos, A, B, C, poderíamos ser 4, enfim, eu escolhi 3 aqui para a gente exemplificar. E temos 2 vendedores, vendedor 1 e vendedor 2, ok? E aqui no meio, repare, eu tenho uma tabela, então eu tenho uma matriz, tá? Isso aqui é uma matriz, uma tabela de números que está indicando para mim o quê? O quanto vendeu cada vendedor, tá certo? Vendedor 1 e 2, que produtos que ele vendeu no mês de janeiro. Então, olhando para a tabela, para a primeira aqui de cima, para janeiro, eu posso dizer que o vendedor número 1 vendeu uma unidade do produto B e uma unidade do produto C. E posso dizer que o vendedor número 2 vendeu 2 unidades do produto C. Ficou claro? Então, dessa forma, organizando em tabelas, eu consigo ter as vendas de janeiro, fevereiro, março e assim sucessivamente. Na matemática, a gente começa a organizar isso aqui. Olha o que eu vou fazer. Nessa primeira tabela, vou botar ela entre colchetes, eu acho que fica mais visual. Olha a segunda tabela, aí fica mais claro que é uma tabela e que é outra, não é? Segunda tabela e terceira tabela. Botei aqui entre colchetes, tá bom? Uma tabela para indicar as vendas de janeiro, outra de fevereiro e outra tabela para indicar as vendas de março. Muito bem. Seguimos adiante. Nessa nossa loja hipotética, nós vamos dar uma gratificação aos vendedores, uma gratificação trimestral. Então, ao final de cada trimestre, dependendo do que ele vendeu, ele vai ganhar uma gratificação. Olha, o que eu preciso saber então? Eu preciso saber o quanto cada um vendeu no trimestre. E para isso eu vou preparar uma outra tabela, veja, do mesmo tamanho que essa, mas agora com as quantidades totais. Como é que você vai fazer isso? Olha, vamos lá. Se em janeiro o vendedor 1 vendeu 0 da quantidade A, em fevereiro o vendedor 1 vendeu 2 unidades da quantidade A, e em março o vendedor 1 vendeu uma quantidade do produto A, como é que você organizaria aqui? No trimestre, né, o produto A foi vendido quantas vezes pelo vendedor 1? É só somar. 0 mais 2 dá 2, com 1, 3, e anotar esse 3 aqui, olha, na coluna do A, né, porque foi o produto A, e na linha do vendedor 1, 3 unidades. E com isso eu posso somar tabelas, olha que legal. Aqui o vendedor 1 vendeu do produto B uma unidade, nenhuma em fevereiro e 3 em março. Portanto, 1 mais 0 mais 3, ele vendeu 4 unidades. De novo, o vendedor 1 vendeu 4 unidades do produto B no trimestre. E o produto C, o mesmo vendedor 1, vendeu 1 mais 1, 2, mais 1, 3. E assim, eu estou, a partir dessas 3 tabelas, eu estou criando uma nova tabela, agora representando as vendas para o trimestre. Muito bem, prosseguindo. O que acontece agora com o vendedor 2 relativo ao produto A? Ora, em janeiro vendeu 1, em fevereiro 3, em março 2. Perdão, em março 0. Então, vou somar. 1 mais 3, 4 com 0, 4. 4 unidades. E assim eu prossigo somando as tabelas. Vamos lá? 0 com 2, 2 mais 2, 4. 2 mais 0, 2 com 1, 3. E está aí formada a minha nova tabela. Quer deixar bonitinha, organizada, que nem aquela? Tá, vamos fazer assim, colocar ela entre colchetes. Muito bom. Agora você está vendo aqui 1, 2, 3, 4 tabelas, existe uma relação entre elas, não é? E que tal a gente dar nomes às tabelas? Né? Para saber por que essa aqui representa o trimestre, porque foi combinado. Mas se a gente der nome, fica mais fácil. Costumamos nominar as tabelas com letras maiúsculas do alfabeto. Então, por exemplo, a tabela referente ao mês de janeiro, eu poderia sugerir aqui a letra J,
Então a tabela J, a matriz J é essa tabela de números, certo? Que nome você daria para a tabela de fevereiro? Claro, F de fevereiro, a tabela F seria essa outra tabelinha aqui embaixo. E finalmente a matriz março, que eu vou chamar de M. Então repare, nomes. Ficou combinado, estabelecido aí entre os matemáticos, tá? Que damos nomes com letras maiúsculas do alfabeto. Então o que acontece? A tabela do trimestre é diferente dessas, ela não é nem J nem F mais M, eu somei os elementos correspondentes. Vou chamar de T de trimestre. Então eu tenho agora aí 4 tabelas. E olha que legal, existe uma relação entre elas. Mais para frente, quando a gente entrar na matemática dessa história toda, você vai aprender a fazer adição de matrizes. Porque na verdade é o que você fez, você somou, né, os elementos das tabelas. Em matrizes, nós podemos dizer que a matriz T do trimestre é o resultado da matriz J mais a matriz F mais a matriz M. Olha que legal. Então, veja que numa aplicação prática você conseguiu aqui criar um conceito, né, de adição de matrizes. E a forma de representar é exatamente essa. Legal? Agora vem a parte mais legal disso tudo. Olha só, no trimestre, então está aqui a tabela trimestral, já sei quanto cada vendedor vendeu e de cada produto a quantidade. Muito bem. No trimestre, finalizou o trimestre, eu vou dar uma gratificação trimestral. Como é que vai ser essa gratificação? Olha, eu vou ter uma recompensa por cada produto A vendido, uma recompensa de R$5 para cada produto B vendido e uma recompensa de R$20 para cada produto C vendido, tá certo? É uma única gratificação, então essa tabelinha aqui tem uma única coluna. E do lado de cá eu vou copiar a tabela do trimestre, repara, 3, 4, né? 3, 4, vou usar a mesma cor aqui, 3, 4, tá? 4, 4, 3, 3, 4, 4, 3, 3. Repare, eu tenho agora aqui 2 tabelas. E o que eu quero obter? O valor da gratificação de cada um. Como é que você faria isso? Ora, o vendedor 1 vendeu 3 produtos A. Qual é a gratificação por cada produto A? R$10. Isso vai gerar que valor para esse vendedor? 3 vezes 10, R$30. Mas o mesmo vendedor 1 no trimestre vendeu 4 unidades do produto B. E o produto B dá uma gratificação de R$5. Então eu vou fazer 4 vezes 5, R$20. Então ele tem 30, guarda aí, 30 do primeiro e agora tem 20 do segundo produto. E do terceiro produto ele vendeu 3 e a gratificação é de 20, então mais 60. Então eu tenho 30 mais 20, 50, mais 60, eu tenho 110. Eu vou anotar aqui então, 110, que é o valor que o vendedor 1 vai receber pelo trimestre. Você entendeu? Olha o que eu fiz. Eu multipliquei esse 3 pelo 10, esse 4 pelo 5 e esse 3 pelo 20 e somei os resultados. 30 mais 20 é 30 mais 20 mais 60, ok? 110. Muito bem. E o vendedor número 2? O vendedor número 2 vendeu 4 unidades do A, portanto 40 aqui. 4 unidades do B mais 20 dá 60, 3 unidades do C, 60 com 60, 120. Então, aqui eu tenho a tabela das gratificações. O vendedor número 1 ganhou R$110, o vendedor número 2 ganhou 120. Repare o seguinte, bom, isso aqui foi fácil, não é? Vamos entender agora isso na forma de matrizes. Isso aqui é uma tabela e ela já tem nome. Por quê? A gente acabou de montar ela aqui, olha, é a matriz trimestre, né? Eu só copiei lá, tá? É a matriz trimestre. Então, essa aqui é a matriz T. Vou botar aqui embaixo agora, tá? Essa aqui é a minha matriz T. E foi criada uma nova tabela. Uma coluna só, mas é a tabela de quê? De recompensas. Então, ela tem a recompensa por cada unidade, por cada produto vendido, certo? Muito bem. Você acabou de fazer nessa continha para achar essa nova tabela, que é a tabela de gratificações. Você acabou de fazer o quê? Você multiplicou matrizes, né? Esse é o conceito de multiplicação, um pouquinho diferente da multiplicação que a gente está acostumado a fazer. Mas, repare, eu multipliquei essa linha aqui
pelos elementos dessa coluna, somei tudo e coloquei o resultado aqui, tá bom? Então, durante o nosso curso de matrizes, vocês vão ter multiplicação de matrizes. Se você chamar, pode chamar essa aqui de G, por exemplo, essa matriz G, né, a matriz de gratificações. Essa matriz aqui você pode chamar de R, de recompensas. E aí você pode, por exemplo, representar a multiplicação de matrizes assim, olha, a matriz G é igual à matriz T do trimestre vezes a matriz de recompensas. E você acabou de ver que dá para fazer multiplicação de matrizes. Gente, a intenção nessa aula não foi que você aprendesse a multiplicar matrizes, nós vamos treinar muito isso durante o curso, tampouco somá-las, mas foi pegar uma aplicação prática, né? E você perceber como é fácil e como é possível representar as coisas, esses números, através de tabelas, e como é fácil perceber que a gente pode fazer operações com essas tabelas. Então, em matrizes, nós vamos fazer operações com matrizes, como a adição que fizemos aqui e como o exemplo da multiplicação, tá? Meu objetivo aqui foi que você soubesse que isso aí não caiu do céu, né? Os matemáticos identificaram, então, aplicações práticas. E só para você ter um exemplo, vamos pensar num outro tipo de tabela. O seu boletim, né, de notas. Então você tem lá a sua nota, primeira nota, segunda nota, a coluna de média, são tabelas. A frequência nas suas aulas são tabelas. Numa loja, por exemplo, controle de estoque, né, você pode numerar mercadorias e ter quantidades desses produtos, quantidades vendidas, quantidades em estoque. Então, são, olha, infinitas aplicações que você pode imaginar com tabelas. Então, é um assunto relativamente fácil dentro da matemática, do ensino médio, e muito aplicado, muito utilizável, vale a pena investir. Legal? Até a próxima!